Olá, estamos aqui hoje para falar sobre uma ferramenta extremamente importante e que eu tenho certeza que vai nos ajudar a entender melhor o motivo pelo qual os colaboradores se desligam da companhia, que é a entrevista de desligamento. Antes da gente contar um pouco dos objetivos que se espera com ela, acho importante reforçar que todos nós temos uma participação ativa no ciclo de vida do colaborador e que todas essas fases aqui citadas são importantes para que possamos gerar um maior propósito, fortalecer a nossa marca e enraizar cada vez mais a nossa cultura. Sendo assim, antes de chegar na fase do desligamento, é sempre importante analisar se todas as fases estão sendo acompanhadas. E caso encontre problema em alguma, busque soluções junto com os gestores para corrigi-las o mais breve possível. Agora, vamos para a entrevista. O objetivo principal da entrevista é a gente identificar as principais razões pelas quais os colaboradores se desligam da companhia, considerando que os conteúdos que forem gerados dessa atividade devem ser observados com atenção, de forma a pensar criticamente em como a área de recursos humanos e as áreas responsáveis podem contribuir para a melhoria de tais pontos, e auxiliar também na medição do clima organizacional da empresa, de forma que seja possível intervir junto aos times e aos gestores para garantir um bom clima organizacional em todas as unidades de negócio aqui da Origo. Além disso, a gente espera tornar o processo cada vez mais padronizado e transparente, gerando redução de possíveis dúvidas e insatisfações, como também buscar a manutenção da boa imagem da companhia. Importante ressaltar que a entrevista é válida para todos os desligamentos que ocorrerem a partir do dia 21/8, com exceção, é claro, dos desligamentos com justa causa. Nesses desligamentos, a pesquisa não deve ser aplicada. A ferramenta ela vai ser utilizada através de um formulário que a gente vai disponibilizar no link. E agora a gente vai explicar um pouquinho como ela funciona para que a gente consiga chegar no objetivo principal. Então vamos lá, pessoal. Essa aqui é a carinha da nossa entrevista de desligamento. Quando vocês clicam no link, abre nessa página e aí vocês já vão perceber que aqui no início existe uma ramificação no formulário, tá? Então a gente fez uma ramificação pensando em evidenciar aquelas pessoas que optaram por não fazer a entrevista de desligamento. Então vocês vão inserir o nome completo da pessoa, vão assinalar aqui a opção não. E esse campo do parecer do entrevistador é para a gente registrar um pouquinho das nossas impressões, do nosso sentimento, como é que foi aquele contato com aquele colaborador que não quis realizar a entrevista e colocar todos os comentários aqui que a gente entender que são pertinentes. Caso a pessoa ela opte por fazer a entrevista de desligamento, a gente também preenche o nome completo, assinala sim, e vocês vão perceber que a entrevista de desligamento ela vai abrir aqui na íntegra, né? E, ao final, o parecer do entrevistador, ele também se mantém aqui, porque da mesma forma é para a gente colocar as nossas impressões de como é que foi a entrevista, né, como que a gente sentiu aquele colaborador que foi desligado no bate-papo e colocar todos os comentários também que a gente entender que são pertinentes. O que é importante a gente frisar no momento da aplicação da entrevista, né? É importante que nós, enquanto entrevistadores, a gente tenha uma conduta padronizada e um discurso padronizado também, né? Sobre o discurso, é importante a gente explicar, né? Qual que é o objetivo da entrevista de desligamento, por que a gente está fazendo ela e o que a gente faz com os dados que são gerados aqui, né? Então, nesse momento, é muito importante a gente falar, né, que a entrevista ela foi feita para que a gente possa avaliar a experiência do colaborador aqui na Origo, para que a gente possa identificar oportunidades de melhoria e para que a gente continue trabalhando internamente para reter talentos e poder engajar essas pessoas que estão aqui conosco. Além disso, é muito importante que a gente assuma, né, uma postura acolhedora, uma postura transparente, que a gente crie um ambiente que seja seguro e que a pessoa se sinta confortável para falar ali um pouco, né, sobre a experiência que ela teve enquanto colaborador da Origo. Além disso, a gente precisa também deixar claro que é uma conversa extremamente sigilosa e que somente o RH acessa, né, as respostas dessas entrevistas na íntegra. E também, né, dizer que a gente faz um desdobramento, né, a partir da geração de dados aí que acontece de 3 em 3 meses. Com isso, né, a pessoa ela vai se sentir mais segura e ela vai se sentir mais confortável para poder estar respondendo esse formulário com o máximo de transparência possível. Ao final da entrevista, né, é só clicar aqui no botãozinho de submeter e a entrevista ela vai ficar salva aqui no Forms, né? É um Forms que todo mundo do RH tem acesso para que possa acessar as respostas no momento que quiser, tá? Além disso, pessoal, para além da geração de dados que vai ocorrer de 3 em 3 meses com o conteúdo dessas entrevistas, é nosso dever também desdobrar, né, aquela entrevista para o líder imediato ou para o gestor da área sempre que a gente entender que é pertinente, né? Então, eu entendi que teve algum conteúdo que é importante eu desdobrar ali para o líder da área ou para o gestor, então eu preciso fazer isso também para além do desdobramento de dados, ok?
created using Powtoon.